Olá, meu nome é Thiago, eu sou gerente comercial da Terzoni Consultoria e Escola de Negócios e hoje estou aqui com o Fabiano Laguna, gerente industrial da DJ Móveis. Nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre a aplicação do Lean Manufacturing na indústria moveleira. Tudo bem? Joia, Thiago, beleza, e você? Tudo bom, tudo tranquilo. Vamos lá. Fabiano, primeiro eu queria perguntar para você sobre a sua carreira na indústria moveleira. Eu gostaria que você fizesse uma breve introdução e falasse um pouco sobre a função que você desempenha atualmente aí na DJ Móveis. Tranquilo, Thiago. Bom, a minha experiência profissional é toda aí na indústria moveleira, né? Já há 19 anos eu trabalho nesse ramo. Inicialmente aí a minha função era ligada à área de suprimentos, né? Depois eu passei aí por PPCP, engenharia e aí de 2012, 2013 para cá, estou mais ligado à área industrial ali em si, né? Chão de fábrica e tudo mais, né? Então, eu trabalhei por 16 anos em uma empresa, né? Onde, onde foi aí a maior parte aí da minha experiência, né? E estou aqui há quase 2 anos aqui na DJ, né? Agora na área industrial, entrei a princípio no PCP e agora na área industrial, né? Legal. E achei é uma área assim bastante desafiadora, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de muita transformação, né? De bastante coisas novas acontecendo, né? E a indústria em si, o chão de fábrica, ele é muito dinâmico nesse sentido, né? Exige assim bastante velocidade nossa de adaptação, né? De atuação para que as coisas caminhem bem, né? Então são muitos desafios assim, mas é uma área bastante interessante também, né? Legal. Que é onde você consegue ver assim algumas ações que você toma, o resultado dela acontecendo também, né? E isso traz assim bastante satisfação, né? Quando você se depara com algo assim bem complexo de repente, e aí você vai puxando o caminho ali até conseguir uma solução aí junto com o pessoal, isso aí é bastante gratificante. Isso é bem interessante. Interessante mesmo. Realmente uma área bastante dinâmica, muda todo dia, desafios diversos, mas isso é bom, né? Deixa a cabeça movimentada, é gostoso trabalhar com desafios assim. O que eu queria saber de Exatamente. você é em que momento você passou a ter contato com o Lean, e por qual motivo você procurou ou acabou se deparando com a metodologia? Eu já, através da literatura, né, a gente já vinha acompanhando um pouco, né, acho que o Lean já tinha chegado aqui no Brasil nessa época, tinha bastante empresa já fazendo trabalhos nesse sentido, e aí eu resolvi conhecer um pouquinho mais através de um MBA que eu fiz em 2012, eu iniciei esse MBA, finalizei ele em 2014, e eu gostei muito dele, porque foi muito ligado assim aquilo que a gente vivencia no chão de fábrica, né? A metodologia do Lean, ela te movimenta muito a cabeça, né? Porque ela te desafia no sentido de enxergar onde estão acontecendo as perdas, os desperdícios, né? E, e aí você buscar a solução para essas situações, né? A gente sabe que normalmente a indústria ela vinha sempre tentando trabalhar no apaga-incêndio, né? Nas coisas de momento. Então, eu tenho dificuldade, vamos aumentar uma máquina, vamos aumentar pessoas, vamos isso, vamos aquilo, mas poucas indústrias se preocupam em melhorar os seus processos em si, né? E o Lean, ele vem ajudar a gente a enxergar isso de uma maneira muito clara e objetiva, né? De onde estão e o que fazer quando a gente enxerga. Então, naquele momento, eu queria aprender mais sobre isso, entender melhor quais as ferramentas, as metodologias a serem usadas, né? E sempre quando a gente falava de Lean, a gente pensa na Toyota, pensa em montadora, pensa em indústrias grandes, né? E todo mundo falando, a indústria moveleira não tem como aplicar,
não dá para fazer isso, né? Porque é uma indústria seriada, lotes grandes, então não tem isso, não tem aquilo. E, na verdade, a gente vê que não é bem assim, né? Tem, sim, muita aplicação, tem muita coisa que dá para fazer, né? Então, lá, sim, foi o primeiro contato, né? E aí, depois disso, a gente fez alguns projetos na empresa, né? Voltados à redução de desperdício. Lembro bem, assim, de dois que a gente fez, que um deles era em relação à redução de retrabalho num setor específico, e Tá. um outro era de setup rápido, né, no mesmo setor. E a gente conseguiu, dentro de 2 meses, assim, 3 meses, reduzir o setup para metade do tempo que a gente tinha, né, e também reduziu consideravelmente o retrabalho que a gente tinha naquele mesmo setor. Com ideias Legal. extremamente simples, com gastos bem pequenos, né, e a gente conseguiu bons resultados. Então, foi bem interessante, assim, essa primeira experiência ali. Tá. Você mencionou dois pontos que são bastante característicos da indústria moveleira, né? O setup e o retrabalho. Que outros pontos, na sua opinião, a gente pode destacar como deficiências que podem ser melhoradas através das ferramentas do Lean? Eu acho que assim, que tanto quanto esses dois aí, é um problema grande que as indústrias têm, que é a questão do fluxo contínuo, né? A gente sofre muito com interrupções de produção, né? E tem alguns setores que a gente entende, né, que é possível aplicar a ferramenta de fluxo contínuo e também trabalhar para a redução dessas microparadas aí, para que se tenha um melhor fluxo assim de produção, né? Uma outra ferramenta que eu acho que ela é bem útil também em processos mais específicos, né, de produção. Exemplo, você tem aqui na indústria moveleira aquele processo mais tradicional, que é o corte, colar, borda, furar, pintar e embalar, né, por exemplo. Tá. E aí tem produtos que têm outras necessidades, de uma pintura de borda, de uma usinagem, né, uma peça que passa num centro de usinagem, num setor que seja menor. E isso aumenta o lead time de produção da peça, né? Porque ela foge desses 5 processos e você aumenta 1 ou 2 ou 3 processos ali, né? Então ela foge desse processo tradicional, aumenta o lead time. É onde você entra em alguns casos com Kanban, né? Entendi. Que dá muito certo também para resolver e não é muito comum das indústrias usarem, né? Tá. O Kanban, sem dúvida, é uma ferramenta bastante interessante do Lean. Tem várias aplicações dentro das áreas produtivas, dentro das áreas administrativas. É bem difundido, é uma das ferramentas mais conhecidas. Tem alguma outra que você costuma usar? GBO, mapa de fluxo de valor, alguma coisa que você recomende a utilização dentro da indústria moveleira? Normalmente, quando você vai estudar o processo, o interessante é que você faça um mapa de fluxo, né, para entender, né, porque às vezes você imagina que o problema está num lugar, né, e a gente é meio tendencioso quando você vai analisar um problema, você é meio tendencioso a achar que você já sabe quais são as causas, já sabe quais são as soluções, né, e não é bem assim. Se fosse tão óbvio assim, ele estaria resolvido com mais rapidez e facilidade. Mas se você já tem que parar para estudar o problema, é porque já não está tão simples assim de resolver, né? E o mapa de fluxo pode mostrar coisas que a gente não está enxergando, né? De repente você pensa que o problema está num lugar, que o problema de fluxo é num setor e na verdade ele é em outro. Então o mapa de fluxo é interessantíssimo para a gente enxergar onde realmente é o maior problema que se tem de fluxo na fábrica, né? Porque você vai lá entender qual é a tua real necessidade, qual é o teu takt time lá do produto, né? E tudo mais. E depois, você falou aí do GBO, né? Quando você já está ali nessa fase aí de balanceamento de linha mesmo, de entender, né? O que eu preciso ter para entregar esse lead time, esse takt time meu aqui, né? O que eu preciso
ter aqui, de fato, de estrutura e o que eu consigo melhorar aqui para que essa estrutura não seja tão grande, né? Para que não tenha tantas pessoas e tudo mais. Então, o GBO é interessantíssimo para isso, né? Essa divisão de operações ali, né? Para montar um fluxo contínuo, por exemplo, é essencial, né? Tem como fazer sem usar ela, né? E ela mostra isso de maneira muito clara, né? Quando você vai comparar, sei lá, um trabalho em célula e um trabalho de fluxo contínuo, né? Onde, quando você faz o GBO ali, você entende muito bem isso, né? Comparando uma situação com a outra, onde você tem melhor produtividade. Tá, entendi. Então, resumindo um pouco o que nós falamos até agora, pelo que eu entendi, é possível dentro da indústria moveleira a gente gerar resultado de aumento de produtividade, como você falou, por exemplo, melhorando o setup, e gerar resultado também de redução de custos, né? Por exemplo, material em processo é algo que a gente consegue observar e trabalhar e garantir que eles estão sendo aproveitados da melhor maneira possível. Tô certo essa linha? Tem algum outro resultado que você costuma colher com a aplicação do Lean na indústria moveleira? Eu acredito que as principais, realmente, de todas elas, é a quantidade de produto realmente em processo, né? As reduções de inventário, elas são, assim, muito significativas, né? Quando você implementa as ferramentas. Porém, eu sempre me surpreendo bastante, onde a gente faz algum trabalho de Lean, com duas situações, né? Uma delas é a questão da garantia do lead time ali, né? De que você realmente vai conseguir executar aquela atividade, aquele processo no tempo determinado, né? Sem ocorrer atrasos no processo. É normal, às vezes na indústria moveleira, né? Você ouvir isso, que a produção está atrasada um dia, está atrasada 2 dias, não só na indústria moveleira, na indústria no geral, né? Às vezes acontece essa fala, né, de atraso. Por quê? Porque você não consegue cumprir o lead time por algum problema, ou porque faltou matéria-prima, ou porque a produtividade está ruim, ou porque tem alguma coisa mal dimensionada. Normalmente é isso, né? Então, quando se aplica isso, além da redução de inventário, né, você garantir esse lead time é muito importante, né? Então, quando você vê que, pelo fluxo contínuo, por exemplo, que é a segunda situação que eu ia dizer, né, onde você vê trabalhos de fluxo contínuo funcionando, ele é muito interessante, né? Porque você reduz muito o inventário e a peça passa muito mais rápido dentro do processo, né? Essa é a segunda situação que eu ia falar. Então, quando você não consegue garantir somente com fluxo contínuo, você aplica um Kanban, por exemplo, você resolve muito bem essa questão aí do atraso, né? Do lead time. E claro que tem que estudar muito bem, porque não são em todos os processos que dá para você trabalhar nesse formato, e também não com todos os seus produtos, né? Porém, em uma determinada linha de produto ou em algum produto, você consegue ter uma garantia muito melhor, né, de eficiência ali no processo, de lead time, de fluxo ali, que te reduz o inventário e que você consegue garantir ali o seu lead time de produção, né? Então, eu sempre me surpreendo bastante com isso aí. Acho fantástico quando isso dá certo. Legal. São resultados interessantíssimos, né? Se você for olhar, esses são os principais pontos de gasto de uma indústria moveleira, né? Então, se a gente consegue gerar resultado aí, normalmente é um resultado bastante impactante. Então, isso demonstra que tem uma série de aplicações diferentes do Lean para dentro da indústria moveleira que são bastante interessantes. Muito legal. Aí, para a gente poder amarrar, eu queria ouvir um conselho seu. Para os profissionais que estão querendo ingressar na área ou que acabaram de ingressar nesse segmento que você já trabalha, você acha que é interessante se especializarem em Lean, buscarem esse tipo de conhecimento para o dia a dia? Que tipo de conselho que você tem para essas pessoas? Olha, Thiago, mesmo antes de conhecer bem o Lean, né, quando você entra dentro do processo produtivo, o que mais te incomoda realmente são as perdas em si, né? Onde a produtividade é baixa, onde você tem perda de qualidade em relação a refugo, retrabalho,
onde você tem equipamento que quebra muito, que para muito, onde as pessoas demoram para tomar decisão, onde o lead time é longo, né? Onde você não consegue garantir um fluxo contínuo ali de produção, né? Um dia você produz 1.000, no outro dia você produz 500, no outro dia você produz 1.000, no outro produz 600. Então, você não tem uma estabilidade ali no teu processo, né? Então, isso aí são coisas que já me incomodavam muito, né? E, claro, você testa, existem outras ferramentas, existem outras ações que você pode tomar em relação a isso. Porém, o Lean, né, ele é um conjunto aí, né, de ferramentas, um conjunto aí de situações que você pode usar que são, assim, na minha visão, muito mais simples de usar, muito mais simples de aplicar, né? Muito mais simples de enxergar. Antigamente, há um tempo atrás, né, quando você precisava fazer uma melhoria no processo, precisava aumentar o teu volume produzido, muitos empresários, o pessoal da indústria, ia para o lado de que eu preciso trocar um equipamento, ter um equipamento mais produtivo, um equipamento mais caro, eu preciso aumentar o meu espaço, né? Preciso aumentar o barracão, preciso ampliar a minha planta fabril, era muito nesse caminho aí que se ia, né? E o Lean te mostra, né, te ajuda com ferramentas a repensar o teu processo, a repensar o teu layout, a repensar isso de maneira simples, gastando pouco, né? E de repente você vai descobrir que às vezes com a mesma planta, com as mesmas máquinas, você consegue produzir, sei lá, 30, 40, às vezes o dobro do que você produz atualmente, né? Então, eu acho assim que você pode conhecer outras ferramentas, né, enquanto profissional, mas é importantíssimo que você conheça o Lean também, né? Que você faça uma especialização, faça um curso aí de Lean, né, que te ensine a usar as ferramentas, que te ensine a enxergar o processo nesse formato. É importante também contar com ajuda, porque não adianta a gente querer dizer que a gente tem assim o braço tão grande a ponto de abraçar tudo que está errado ou precisando de atuação dentro da fábrica. A gente precisa das pessoas que estão aqui e às vezes a gente precisa do olhar de alguém que está de fora também, né? Às vezes precisa do olhar de alguém que está de fora do processo para ajudar a gente a enxergar ou implantar uma ferramenta, um processo com mais rapidez, né? Porque às vezes aqui no dia a dia, na correria, a gente acaba não tendo braço para tocar essas coisas, né? Esses projetos de melhoria com tanta na velocidade que de repente as coisas precisam acontecer, né? Então às vezes uma ajuda externa também é importante nesse momento, faz a gente aprender muito também, né? Acho que a gente tem exemplos disso, a gente aplicou aqui na empresa já uns 2 ou 3 projetos nesse sentido, com ajuda externa, e isso deu resultado, foi bastante interessante. Teve setor ali que a gente praticamente dobrou o volume produzido, né? Aplicando ferramenta de fluxo contínuo e balanceamento, né? O balanceamento das operações. Então, foi bastante interessante isso daí. Então, além de se especializar e buscar o conhecimento de quem está aí no dia a dia, na luta, né? Buscar, de repente, a ajuda de alguém externo aí é bastante valioso. Então, basicamente é isso que eu vejo, né? O Lean, ele traz, assim, um pensamento não simplista, né? Mas mais simples das coisas, um olhar mais simples e direto para aquilo que está acontecendo no dia a dia, né? Eu lembro que no MBA que eu fiz, tinha um professor e ele sempre falava disso para nós, né? E aí ele dizia o seguinte, né? Tem gente que vai implantar um Kanban num processo e ele pensa já em buscar um sistema para fazer um Kanban eletrônico, para implantar isso, aquilo, e 1 milhão de controles antes, que ele vai demorar um tempão para fazer e vai também gastar um dinheirão, né? Ele falou, esse mesmo trabalho você consegue fazer com 3 latas de tinta, né? Uma vermelha, uma amarela e uma verde. Você pinta a parede lá e você tem um Kanban feito ali, físico, visual, né? Então o Lean também traz essa questão assim, né? Da simplicidade, do visual, né? E nós, assim, brasileiros, nós somos muito visuais, né? De tocar, de tato e tudo mais, então ele valoriza muito isso, traz uma linguagem de entendimento
melhor para o pessoal do chão de fábrica, né? Porque às vezes a gente quer descer lá no chão de fábrica cheio de termos e palavras, né, americanizadas aí, né, daquilo que a gente vai fazer, e o Lean não, o Lean ensina a gente a ser mais simples para essas coisas, né? Então tem uma linguagem ensina a gente a falar a língua do chão de fábrica, né? Ou estimula a gente para isso. Não é que o Lean vai ensinar tudo, mas ele estimula a gente a ter esse pensamento, né? Por isso que Sim. se fala que é um pensamento enxuto, né? Não é só algumas atitudes, algumas ferramentas, né? E tudo mais. É isso que eu penso. Então, tudo isso daí é extremamente importante, para que a gente chegue realmente na raiz das coisas, né? E de uma maneira simples e objetiva. Não precisa ser nada fantasioso e nem muito custoso ali, né, para desenvolver. Então, é importante, acredito eu, ser muito importante os profissionais aprenderem cada vez mais, ter mais contato, formar suas equipes com esse pensamento, né, porque o resultado vem sim. Né, quando a gente aplica, quando a gente se dedica ali, a gente vê que o resultado vem sim. É desafiador depois também manter, né, o Sim, sem resultado. dúvida. Esse que eu penso. Né? Às vezes enxergar e tomar uma ação ali rápida, talvez você consiga com uma rapidez, né? Mas depois você tem um desafio de manter aquele resultado ali. Mas o aprendizado nesse sentido é extremamente importante todos nós termos. Eu concordo com você. Quando eu ouço você falando isso, eu lembro que o Lean já está há tanto tempo no mercado, é um conjunto de tantas ferramentas que praticamente você tem experiência de milhares de pessoas ao longo de vários anos que desenvolveram técnicas extremamente práticas, baratas e aplicáveis, e isso é bom para a carreira de qualquer pessoa, seja você da área administrativa, seja você da área operacional. É sempre importante aplicar esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente fala de indústria moveleira, nós não estamos falando de uma exceção, é uma indústria onde é perfeitamente aplicável todos esses conceitos que a gente discutiu aqui. Bom, de qualquer forma, Fabiano, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu acho que foi uma conversa bastante interessante, principalmente para mostrar as várias possibilidades que a gente tem no seu segmento. Eu acho muito importante conversar com profissionais como você, que já tem uma carreira consolidada aí dentro de uma área, e isso inspira outras pessoas a buscarem esse tipo de conhecimento. Espero que tenha sido legal para você também, e espero que a gente possa fazer mais vezes, porque o pessoal costuma gostar bastante desse tipo de conteúdo. Legal, legal. Eu agradeço aí também, né, a conversa, Thiago. Sempre é bom, né, a gente trocar ideia e ouvir opiniões, né, e ver o que está acontecendo aí nas outras indústrias, né. Então essa troca de experiência aí, ela sempre assim muito válida, né. Eu agradeço aí também e fico à disposição aí quando for necessário, quando vocês quiserem, fico aí à disposição também para a gente ter outras conversas aí. Tranquilo. Legal. Nós vamos deixar os seus contatos aqui para quem tiver alguma dúvida, quiser pedir alguma ajuda para você, tá? E deixar um e-mail para as pessoas fazerem contato. E de qualquer forma a gente vai se falando mais. Muito obrigado, Fabiano. Até a próxima, viu? Valeu, Thiago. Obrigado a vocês também. Até mais.